A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Hoje eu estou passando aqui para contar um pedacinho desse meu testemunho. Porque muitas das vezes é bom nós falarmos o que o Senhor fez com a nossa vida. Mas hoje eu vou falar sobre um fruto gerado debaixo de uma oração. Você fica aí, ouve esse testemunho que vai edificar a sua vida também. Procure entender por que a gente geramos filhos debaixo de uma oração. Deus abençoe. Oi, fala. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Hoje eu estou passando aqui para falar um pouquinho de um testemunho que o Senhor me tocou para falar para aqueles que estão agora casando, aqueles que têm sonhos de gerar uma vida, de gerar um filho. Porque muitas das vezes, hoje, muitos estão perdendo até suas próprias esperanças. Mas o Senhor é que Ele faz toda a diferença quando Ele entra no percurso de uma história, de um lindo testemunho que o Senhor pode nos dar. Meu querido irmão e minha querida irmã, inúmeras das vezes a gente perde as esperanças quando nós casamos. Sendo que o Senhor, Ele em todo tempo, Ele está ouvindo as nossas orações. Mas Ele não entrega fácil para a gente aquilo que a gente está pedindo. Você para entender que antes de eu começar esse testemunho aqui, eu vou ler um versículo bíblico, aonde está em 1 Samuel, para você entender melhor o que o Senhor faz na vida daquele que persiste e pede tanto ao Senhor em oração. Meu amado e minha amada irmã, Deus, Ele está preparando o melhor para você. Não tenha pressa, só persiste na oração. Porque eu vou ler aqui apenas um versículo que está em 1 Samuel, no versículo 20, a qual o Senhor disse assim: E sucedeu que, passando algum tempo, Ana sucedeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Meu irmão e minha irmã, Samuel é uma criança gerado debaixo de muita lágrima, de muita oração. Então, por que eu escolhi esse versículo e somente em 1 Samuel? Porque no momento eu casei. Nesse momento eu pedi a Deus um casamento. O Senhor me deu. Tudo debaixo de oração. Às vezes as pessoas falam assim: esse casamento não é de Deus. Esse homem que você vai casar não é de Deus. Essa mulher que você vai casar não é de Deus. Irmão, quem sabe o que é de Deus ou não é você. Porque é você que vai conviver com a pessoa. É você que vai conviver com aquela situação que vai ser debaixo de um teto, debaixo de uma só potência, mão poderosa, que é a mão de Deus. Você vai estar entre quatro paredes, onde ninguém vê o que você passa do lado de dentro da tua casa. Então, se você escolheu esse homem para casar, e se você escolheu essa mulher para casar, seja debaixo da potente oração. Tudo que você fizer,
é debaixo de oração. Ah, meu irmão, mas vou dizer para você a verdade, o que está acontecendo. Irmão, minha irmã, até aqui o Senhor já tem te ajudado. Até aqui o Senhor me ajudou. O Senhor me deu força, o Senhor me deu coragem, porque muitas das vezes eu não dou nada por mim. Nada. Porque as palavras que eu ouvia era negativa. Não vai casar. Não vai ser essa pessoa que você quer. Não. Vai ficar até quando aí? Eu não tive pressa para casar, tá, irmão? Casei tarde. Pedi muito discernimento às coisas de Deus. Porque muitas das vezes a gente casamos, a gente temos muito amor no coração. E muitas das vezes as pessoas acham que casar é só para fazer sexo. Irmão, que isso? Por que você me trouxe essa palavra? Sabe por quê, irmão? Tudo dentro do casamento é bom, mas chega uma hora que o casamento desgasta. Mas por que eu estou trazendo primeiro essa parte do casamento? Porque eu vejo que há muita luta para um casal conviver junto. A parte que eu vou tocar aqui, que eu vou falar, vai ser geração de filhos no meio de uma família, de um lar turbulento. Às vezes a gente fala assim, por que turbulento? Porque às vezes o amor está se desgastando. Às vezes o homem não tem mais tempo para estar com a esposa, às vezes a esposa não tem tempo para ficar com o marido, com o esposo, tudo isso junto. E ainda quer gerar filhos. Inúmeras das vezes, nós temos que escolher a nossa direção. Em que rumo eu vou tomar a minha história agora, neste momento? Meu querido irmão e minha irmã, o meu sonho, depois de 2 anos de casados, o meu sonho era ter um filho. Meu irmão, mas como é que você fez para ter um filho? Nesse exato momento, meu irmão e minha irmã, eu, Leandro, que está aqui passando essa mensagem para você, o que ele realmente fez? Antes, primeiro, eu tinha que orar pelo meu casamento. Segundo, eu tive que fazer um trabalho de muito jejum e oração pela vida da minha esposa. Porque muitas das vezes, meu irmão, é coisas que acontecem na vida de uma pessoa que você menos vai entender. Minha esposa passou por uns altos e baixos, coisas do passado dela. Atingiu muito ela. Quando eu resolvi casar com ela, ela já tinha um filho. Mas quando eu resolvi casar com ela, ela sofria por um problema que não podia mais gerar mais filho. Por causa que ela sofria de um ovário policístico. Então, ovário policístico. Isso era uma coisa muito séria que estava acontecendo. Ela falou para mim assim, por que você não casou com uma pessoa mais nova? Não na mesma idade que você. Eu virei, eu cheguei, eu conversei, e eu falei para ela, se Deus mandou escolher você, é você. Se Deus mandou ficar com você, é você. Mas nisso tudo, o Senhor já tinha falado comigo, antes de eu falar isso tudo, o Senhor já tinha falado comigo que seria ela, a mulher que eu ia casar. E Ele conversou comigo 3 vezes, eu dormindo e em sonho. A primeira eu bati o pé e disse para Deus que não.
A segunda bati o pé e falei para Deus, nessa não, Senhor. Mas quando foi na terceira, eu falei, seja o que o Senhor quiser. Não é eu que vou escolher mais. E deixei Deus trabalhar na minha vida, para que eu poderia ir mais além disso tudo. E quando o Senhor começou a trabalhar na minha vida, eu primeiramente que eu fiz foi sentar com ela, conversar com ela de uma forma correta. Não adianta eu vou desfazer o meu casamento com você, porque você ainda não pode gerar filhos, que você ainda não pode trabalhar e poder relaxar. Mas nisso tudo, ela fez muitas tarefas de exames. E médico falou para ela, se você quiser gerar filho, você vai precisar fazer um tratamento. Esse tratamento, que tratamento é esse? Limpar todo o útero, todo o ovário, tirar aquilo. Era um cisto horrível. Mas o Senhor sabia do propósito, sabia de tudo. Por quê que o Senhor sabia? Mas antes do Senhor fazer isso, sabe o que o Senhor falou comigo? O Senhor falou comigo tudinho, meu irmão. Ele fala por palavra, ele fala pelo louvor, ele fala pela palavra e ele fala também com você em sonhos. Por isso que eu tenho uma matéria aqui que fala de sonhos. Conversando com Deus, eu falo sobre sonhos. Nem todos os sonhos nós devemos sair contando para todo mundo. Por quê? Porque tem coisas que é você e Deus. Não é qualquer uma pessoa que pode chegar, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. Mentira, você não vai fazer nada. Quem faz é Deus. Então, quando Deus me mostrou para mim ela grávida, eu peguei e fiquei quieto na minha. Porque tem muitas coisas que a gente tem que se calar. Lembra de Zacarias, quando Isabel ficou grávida? A Isabel ficou grávida, mas o anjo veio e falou com Zacarias. Portanto, Isabel era estéril. Ana era estéril. Por isso que eu falo que filhos são gerados debaixo de oração. A minha esposa, ela não podia gerar filho ainda. Não é que ela era estéril. Era por causa de um problema de ovário policístico que impedia de ela engravidar. Sendo que eu, como homem de Deus, gerado pelos frutos do Senhor, trabalhei, pedi a Deus sabedoria sobre isso tudo. Nós fizemos todos os tipos de coisas, irmãos, coisas assim que eu vou falar para você. Encontro de casal, nós fizemos casados para sempre, nós participamos de jantares de casais para poder assim harmonizar eu e minha esposa também, porque a gente tem um filho que também é gerado de um outro relacionamento que minha esposa teve. Eu, porém, ainda não tinha filho, porém minha esposa tinha filho, mas sempre nós conversamos um com o outro sobre isso. Nós se respeitamos um ao outro. Hoje, graças a Deus, a minha família é unida. Eu tenho, graças a Deus, a gente se corrige. Se eu estou errado, corrijo. Se meu enteado está errado, nós corrigimos. Eu trato ele como se fosse meu filho. Porque ultimamente a gente vê que muitos aí padrastos e madrastas não se dão mais. E nem sequer querem ouvir a voz de Deus. E minha esposa, para gerar o meu filho próprio, o filho sanguíneo, o filho ali legítimo, nosso de sangue, o que eu tive que fazer? Orar por ela, interceder por ela. E depois, quando toda vez que eu ia dormir, antes de eu dormir, eu dobrava meu joelho e orava. E toda vez que eu ia dormir ao lado dela, eu abraçava ela, a minha mão ia na barriga dela. E à noite eu ia dormindo e orando, Senhor, abençoe esse ventre, abre essa madre,
porque o Senhor sabe que o meu sonho é ser pai. Eu sei que ela um dia vai também querer ser mãe de um filho meu. E tudo isso eu fui pedindo a Deus em sabedoria, irmão. Porque muitas das vezes a gente está diante de Deus, mas as coisas que acontecem diante dos olhos humanos, nada pode acontecer. Foram muitos empecilhos. 4 anos de casado. Ainda nada. Aí o que acontece? Quase fazemos 5 anos de casado. Em janeiro de 2019. Minha esposa anuncia, eu estava dormindo, deitado numa cama do nosso quarto ali, estava de folga de trabalho nesse dia. Ela chega para mim e fala assim: Leandro, ela não falou Leandro, ela falou Léo, porque a intimidade a gente chama de, ela me chama de Léo. Léo, eu estou grávida. Ela fez um teste da farmácia, né? E disse que estava grávida. Eu acordei, olhei assim e falei: é isso mesmo? Parado eu estava, quieto eu fiquei e não falei nada. Mas por dentro eu estava alegre. Você sabe quando a pessoa fica daquele jeito, parado, e não sabe o que fazer? Você fica assim: que isso? Você não pode questionar o que Deus está querendo fazer na sua vida. Você que é varão de Deus, você que é mulher de Deus, ora dia e noite. Eu oro só pelo fulano, eu oro só pelo Bertano. Se você está orando por um lado, orando pelo outro, mas você está esquecendo de você. Tem sonho de ser mãe, mas não consegue. Tem sonho de ser pai, mas não faz por onde. Procura entender o chamado de Deus na tua vida. Se coloque numa posição. Antes de começar a orar por um filho, jejua pela tua vida espiritual. Faça um jejum pela tua vida. E depois começa a orar. Bota a mão no ventre, mulher. E ora pelo teu ventre para que Deus venha abrir a tua madre. Homem, você que é homem de Deus, tem mão santa de Deus, unge suas mãos. Depois, põe a mão na barriga da tua esposa. Senhor, ajuda ela também tem o sonho dela, eu também tenho meu sonho. Tudo isso é com a ajuda de Deus e debaixo de potente oração. Hoje, eu tenho um filho, foi gerado debaixo de oração. Também, minha esposa, fiquei nesse ritmo, aleluia. Fiquei por um momento, uns 6 meses, desempregado, que realmente fiquei desempregado. Minha esposa estava grávida, era uma coisa de doido. Também, no ano anterior, já tinha perdido mãe, não tinha ninguém para poder ajudar. A sogra mora em outro estado diferente, não tinha ninguém para ajudar minha esposa, porém só era eu e ela, tá, meus irmãos? A gente foi morar em outro bairro também, e tudo isso foi nos ajudando. Não vou dizer que não teve um irmão da igreja, tudo isso. A igreja que nós congregava tinha um irmão que morava do nosso lado. Porém, ele tinha a família dele, ele tinha a esposa dele, entendeu? Que também achava que não poderia ser pai, também a esposa dele engravidou. Mas tudo isso, estou aqui dando testemunho meu,
Depois eu vou falar dessa outra ocasião do meu amigo, meu irmão da igreja também. Por isso que muitas das vezes nós questionamos muito a Deus. Questionamos muito. Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Por que aquilo não acontece? Porque a gente faz as orações erradas, na hora errada e no momento errado. Preocupado com as coisas do outro lado e não está orando pela sua casa. Não está orando por você. E muitas das vezes o Senhor quer gerar um bebê em você. Então minha esposa teve que ficar comigo no hospital. Ela teve que se internar por um problema de pressão alta. Ela tinha durante a gestação. Tudo isso foi passando. Teve o período da diabetes. Teve um período dali da diabetes, a qual ela também teve que ficar diabetes gestacional. Meu irmão, porque a palavra, eu não tenho praticado muito ela, mas é isso aí. Durante a gestação ela teve esse período aí, mas depois passou, não tem diabetes, tá, irmãos? Isso foi só durante a gestação. E a pressão alta. Os médicos também tentaram forçar o parto normal, mas graças a Deus correu tudo bem com ela e o bebê, tá? Saiu fora de um perigo, glória a Deus. E eu ali no hospital também fiquei ali por um período, não podia ficar homem no hospital, mas por um tempo eu fiquei ali com ela, passei a noite no hospital com ela, ela dormia na cama, eu dormia no chão, no lençol. De noite, pela madrugada eu orava de joelho, porque muitas das vezes o médico ficava tentando forçar o parto normal, botando um comprimido, né? Para poder, injetando um comprimido para poder forçar o parto normal. Mas ela com pressão alta era muito complicado. Então, meu irmão, minha irmã, meu filho nasceu, graças a Deus, fui lá assistir o parto. E ele nasceu com muita boa saúde, veio perfeito, graças a Deus, tá? Não veio com problema nenhum, veio direitinho, abracei, foi cesariana, tá? O parto da minha esposa. O Senhor ajudou, ainda botou uma jovem para ficar no mesmo quarto que ela, mais o esposo, mais a mãe dela também. Ela também ajudou muito ali, a menina. Ela era afastada da igreja também. Hoje eu não sei se ela também já voltou para os braços do Senhor. Foi ali, tratou. Hoje os dois meninos, para você ver, né, como é a situação. O nome da criança que estava dividindo lá a mãe o quarto com a minha esposa, o nome da criança era Gabriel. E o nome do meu filho era Emanuel. Você vê como é que é a situação das coisas, né? Deus faz tudo na hora certa e no momento certo. Hoje, meu filho, para a honra e a glória do Senhor, tem 3 anos, tá? Fez 3 anos em agosto desse ano. E o Senhor trabalhou muito. Hoje, ele é apresentado a Deus na casa do Senhor. Nós levamos ele para cultuar a igreja. Ele fala: papai, mamãe, vamos para a igreja. Eu agradeço muito a Deus, porque muitas das vezes a gente nem sequer agradece a Deus pelo que o presente que ele entrega nas nossas mãos. Então, o meu filho hoje é um fruto, sim, gerado debaixo de oração e lágrimas. Tá, meus irmãos? Deus abençoe sua vida, sua casa. E que o Senhor venha fazer melhor ainda na tua vida e na tua família. Se você tem um sonho de gerar filho, meu irmão, ore, jejua por esse propósito na tua vida e na tua casa. Em nome de Jesus. Amém.